Olá, seja muito bem-vindo, você, jovem, esforçado, engajado e comprometido com o seu futuro. Nessa aula de hoje, vamos dar início às nossas aulas de Física. Para isso, você está estudando para o Enem, não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te ajudar. Sou o professor Douglas, professor de Física, e antes de iniciarmos, temos que saber como que a Física é cobrada no Enem. Primeiro, a Física é cobrada no segundo dia de prova do Enem, ou seja, no segundo domingo. Dessa forma, você vai ter Ciências da Natureza e Matemática. Ciências da Natureza que traz Biologia, Química e Física, né? Dessa forma, como que é cobrado o segundo dia do Enem? Trazendo aqui para a imagem, você vai observar o quê? Temos aqui a Física e a Matemática, que sempre andam lado a lado, né? Observa que elas estão sempre juntas, aí metendo chute em você na hora da sua prova, mas não se preocupe, muita calma nessa hora. Por quê? A física e a matemática ela sempre vai combinar a teoria e a prática. Dessa maneira, a gente pode ver que ela, em alguns momentos, ela traz um pouco de dificuldade, mas em outros momentos ela traz questões mais fáceis. Então tem que ter muito cuidado nessas questões fáceis. A biologia, por sua vez, ela fica observando de longe. Então, assim, a biologia ela trabalha mais teoria, né? Então, por sua vez, ela acaba sendo algo mais básico. Mas é importante você conhecer esses conceitos da biologia. Além disso, temos aqui a química. Observe que a química está distante, mas olha o pé da química. Onde que ela está mirando aqui? Está mirando na sua cabeça, exatamente. A química ela vem com tudo no Enem. Então, assim, você deve ter uma maior prioridade na química, porque geralmente traz aí questões um pouco mais difíceis, né? Então, dando continuidade, a gente vai observar o quê? O que a física ela vem cobrando mais no Enem nos últimos anos, né? Temos aqui o nosso top 5 de física. Você pode aí já tirar o print da tela e observar que, em primeiro lugar, temos eletrodinâmica, aí com 20,3%. Em segundo lugar, temos termologia, com 15,5%. Em terceiro lugar, temos ondulatória, com 13,5%, cinemática, com 11,5% e óptica com 8,8%. Se você soma tudo isso, dá aí aproximadamente 70%. Ou seja, 70% da sua prova de física é só esses 5 conteúdos. Ah, professor, pode cair outras coisas? Pode, mas isso é o que é mais cobrado. Mas assim, professor, sobre essas temáticas, por onde que eu devo estudar? Para isso, estudante, que eu trouxe aqui para você o nosso checklist, desses conteúdos que são cobrados na sua prova. Dessa forma, você vai observar aqui, trazendo aqui para a tela, esse é o momento do print, tá? Tira aquele print, tira aquela foto para garantir que esses conteúdos você vai estudar no Enem. Então temos aqui o que é mais cobrado em eletrodinâmica, tem o que é mais cobrado em termologia, como calor sensível, aí a transmissão de calor, esse calor que você sente, que a gente sente aqui no Acre. Temos ondulatório, que é mais estudado nos fenômenos de ondas. Temos aqui cinemática, o estudo dos movimentos. E temos também a óptica. Os fundamentos de óptica, o olho humano, como que ele funciona. Então, isso é aquilo que é mais cobrado no Enem em Física. Então, para a gente dar início às nossas aulas de Física, hoje vamos começar falando sobre cinemática de partículas. Então, para isso, vamos dar início à nossa introdução de cinemática de partículas. Para isso, a gente vai observar o quê? É importante você ter algum conhecimento de conceitos fundamentais da física. Esses conceitos fundamentais da física, trazendo aqui para a gente agora, primeiro conceito é o conceito de referencial. O que é referencial? É quando você toma algo, um corpo, como um ponto de partida. Ou seja, esse referencial pode ser você mesmo. Então, o referencial é um sistema de referência a ser adotado para o estudo do movimento do corpo, ou seja, é a posição que o observador se encontra. Existem 2 tipos de referencial, e vou trazer aqui para você, que é o nosso referencial inercial e o nosso referencial não inercial. Nesse referencial inercial é quando o corpo está parado, ou seja, não possui aceleração, não há movimento. E o referencial não inercial, ou seja, quando não tem inércia, é quando tem um movimento. Então, por exemplo, você está no ônibus, Então você está sentado no ônibus e o ônibus está em movimento. Você observa as coisas lá fora se movimentarem. Por quê? Você está parado, você sendo referencial, está em estado de inércia e está observando as coisas lá fora em movimento. Já o ônibus, ele está em movimento. Então, se eu tomar como referência o ônibus, ele está num referencial não inercial, ou seja, porque ele possui uma aceleração, ele não está parado. Vamos ver agora outro conceito.
Outro conceito muito importante é o conceito de móvel. Móvel é todo e qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo, ou seja, tudo aquilo que vamos estudar em cinemática. Existem dois tipos de móvel, que é o ponto material e também temos o móvel do corpo extenso. Um ponto material é quando as dimensões são desprezíveis. Por exemplo, uma pulga no chão de uma casa. Você consegue ver a pulga facilmente no chão da casa? Não, ela é um ser muito minúsculo, né? Ou seja, as dimensões elas são irrelevantes. Já um corpo extenso é quando eu estou considerando um objeto que possui dimensões relevantes. Por exemplo, um carro numa rua. Esse carro ele tem dimensões consideráveis, né, que eu posso usar ali para efeitos de cálculos. Então, esse carro ele vai ser um corpo extenso. Então vamos ver agora mais alguns conceitos, né? Trazendo aqui para a nossa tela, a gente vai observar conceitos como ponto material, né? Como eu falei, ponto material é quando você tem dimensões desprezíveis. Por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. Observe que uma formiga numa calçada ela acaba sendo desprezível, né? Um caminhão em relação a um campo de futebol. Isso aí é o que eu posso chamar de ponto material. Essas dimensões não são muito importantes. Já o nosso corpo extenso, que é o que a gente vai observar agora aqui no nosso slide, né? São corpos que as dimensões elas não podem ser desprezadas. Na física acaba sendo aquilo que a gente estuda mais. Então, por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra. Ela é um corpo extenso, porque suas dimensões são importantes. Um caminhão em relação a uma pequena rua também são dimensões importantes. Então, tá ótimo, fixou esses conceitos. Vamos conhecer agora mais alguns conceitos? Trazendo aqui para a nossa tela agora, a gente vai observar a respeito da trajetória e da posição. O que é a trajetória? A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Ou seja, para definir uma trajetória, eu preciso de um ponto de partida. Vamos supor um helicóptero. Esse helicóptero, ele está saindo de um ponto de partida, geralmente é um ponto alto, né? E ele vai fazer um movimento. Dentro desse helicóptero, alguém vai jogar uma pedra lá de cima. O que é que vai acontecer com a pedra? O helicóptero, mesmo que se movimente sempre na direção frontal, né, sempre indo para frente, ao jogar a pedra ela vai ter uma trajetória. E como que vai ser essa trajetória da pedra? Observe aqui na tela, né? A pedra, ao ser jogada, ela vai ter uma trajetória para poder ir ao chão. Para isso, ela tem como se fosse uma curvatura aqui. Então, essa é a trajetória, ou seja, a gente toma como referência um ponto de partida. Trazendo um outro conceito importante, aqui é o nosso conceito de posição, ou seja, a posição é a localização do móvel nessa trajetória. Então, tomando como referência aqui esse carro, né, na tela, o carro ele sai aqui de uma posição inicial, que é a posição de 10 km, e ele vai se movimentar. Em um determinado momento, ele vai chegar na segunda posição, que é aqui com 35 km. Ou seja, ele teve aí uma variação de espaço, ele mudou a sua posição, né? Então, isso é muito importante, conceito muito importante. Trazendo aqui um outro conceito, é o conceito de deslocamento. Já que a gente conheceu a respeito de posição, o que é o deslocamento? Se eu sair daqui, dou um passo para a minha esquerda, o que é que vai acontecer? Eu me desloquei. Dessa forma, o que é que a gente vai observar? O deslocamento na física, ele é considerado como sendo ΔS. Agora é aquele momento do print. Traz aqui para a tela, vamos observar que ΔS, ele é calculado o quê? Como sendo S menos S0. O que significa isso? Posição final menos posição inicial. Então, se o caminhão estava na sua posição inicial em 10 km e na final em 35 km, o deslocamento realizado vai ser o quê? 35 menos 10, que é igual a 25 km. Então, esse foi o deslocamento realizado. Então, o que é que a gente vai observar agora? Dando continuidade, os sinais indicados. A posição ela pode ser representada por um deslocamento progressivo ou um deslocamento retrógrado. O que é o deslocamento progressivo? É quando ele está sempre indo em direção sempre para frente. Por exemplo, se você pega uma BR no nosso país, né, a BR ela é demarcada por quilometragem. Então, geralmente você está indo em direção, por exemplo, sai de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. O que é que vai acontecer? Os quilômetros, eles tendem a aumentar. Quanto mais você anda, mais o quilômetro aumenta, né? Então, quando você sai de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, o que é que vai acontecer? Os quilômetros eles vão diminuindo, ou seja, você está vindo em um movimento retrógrado. Daqui para Cruzeiro, movimento progressivo. Cruzeiro para Rio Branco, movimento retrógrado, tá? Então, é só para que a gente possa observar isso.
Então, dando continuidade, o que é que a gente vai observar? Trazendo aqui como exemplo, temos aqui uma bolinha, né? Essa bolinha, ela estava na posição -1 e ela foi parar na posição 3. Aí a pergunta é, qual foi o deslocamento escalar e qual a distância percorrida por esse móvel? A gente já conheceu o que é deslocamento. Deslocamento é o quê? É você pegar a posição final menos inicial. A posição inicial é -1 e a final é 3. Logo, o deslocamento foi quanto? Deslocamento vai ser S menos S0, 3 menos menos 1. Cuidado com o sinal aqui, né? Se temos menos vezes menos, dá mais. Então, 3 mais 1 é igual a 4. Então, o deslocamento aqui foi 4. Dessa forma, o que é que a gente pode observar? Esse foi o deslocamento. Mas qual foi a distância percorrida? Professor, a distância percorrida é só ver o tanto que ele andou. Se ele andou do -1 para o 3, ó, 1, 2, 3, 4. Distância percorrida também vai ser 4. Muito bem? Então, a distância aqui foi 4 metros. Trazendo aqui o nosso segundo exemplo. O móvel começa o movimento na posição -1. Beleza. Do -1 ele foi para o 3 e do 3 ele voltou para o 2. O que está acontecendo aqui? Qual foi o deslocamento escalar e qual a distância percorrida por esse móvel? Beleza. O deslocamento, lembra? Deslocamento é sempre posição inicial menos posição final. A posição inicial é -1 e a posição final é 2. Então, se você pegar 2 menos menos 1, o que é que vai acontecer? 2 menos menos 1, menos com menos dá mais, 2 mais 1 é igual a 3. Esse foi o deslocamento. Professor, mas a distância também vai ser igual a 3? Não, a distância é o tanto que ele está percorrendo. Então, analisando a imagem, se ele saiu do -1 para o 3, quantos pulinhos ele deu aqui? 1, 2, 3, 4. E depois ele foi do 3 para o 2, ou seja, deu mais um pulinho. Então, tinha 4 mais 1 vai dar 5. Então, o deslocamento vai ser igual a 5 metros. Entendeu o que é a diferença de deslocamento para a distância? A distância percorrida foi 5 metros. Deslocamento, que é final menos inicial, foi de 3 metros. Ok? Vamos ver como que isso é cobrado em provas do Enem, como que isso pode ser representado na sua prova. Vamos conhecer agora. Trazendo aqui para a tela, a gente vai pegar agora uma questão do nosso livro A Prova Enem de Ciências da Natureza, do primeiro ano, trazendo lá na parte de Física, na página 75. Acompanhe comigo a leitura aqui da questão. Temos aqui que mais nada do que foi dito até agora faz jus às famas dos maias de terem extrema precisão astronômica. Por exemplo, com seus 365 dias, o ano Raab ficava fora de sintonia com o ano solar real, a cada 4 anos. Nosso calendário gregoriano, né, que ele era utilizado em 1582, com seus anos bissextos e outras correções, ele perde um dia a cada 3.300 anos. Isso equivale a dizer que nesse calendário, um ano tem 365,24250 dias, comparado com 365,24219 dias de um ano solar real. Ou seja, existe aí uma diferença. Então a questão, basicamente, ela quer saber qual que é essa diferença de dias. Então, trazendo aqui, né, para o nosso comando da questão, a gente vai observar, de acordo com o conhecimento científico, de acordo com o conhecimento científico vigente, a diferença na contagem de tempo entre o ano solar real e o ano solar calculado pelos maias é D. Ou seja, eu estou falando aí de um deslocamento, não é? Ou seja, o ano final menos o ano inicial, ou seja, uma diferença. Qual que é a diferença entre esses anos do calendário Raab e do calendário que a gente utiliza, que é o gregoriano, né? O Raab que era utilizado pelos maias. Qual que é a diferença? Temos aqui, quando você faz a subtração desse tempo, você vai chegar aqui em 0,000013 dias. Eita, professor, é muito zero. Mas calma, o que você tem que fazer aqui? Primeiro, a questão está pedindo a alternativa correta em segundos. Ou seja, o comando da questão dá em dias, ele quer isso em segundos. Dessa forma, o que eu posso fazer? Para sair de dias para segundo, o que eu tenho que fazer? Dias, um dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 24. Beleza, um dia tem 24 horas. Uma hora tem quantos minutos?
tem 60 minutos, não é? Então você vai multiplicar novamente por 60. E 1 minuto tem quantos segundos? Também tem 60. E você multiplica novamente por 60. Fazendo essas multiplicações, né, por 24, por 60 e por 60 de novo, você chegará no resultado de 1,1232 segundos. Ou seja, aproximadamente 1 segundo, né? Que nos dá aqui como alternativa gabarito letra D. Ah, professor, precisaria fazer todos esses cálculos de multiplicação? Precisaria fazer todos os cálculos de multiplicação? Não. Por quê? Bastava você imaginar que quando você faz essa conversão, você vai chegar no número próximo de 1. E o único valor próximo de 1 aqui nas alternativas é o nosso gabarito da letra D, né? Ok? Tudo bem? Dando continuidade, vamos ver agora mais uma questão. Temos aqui a questão do livro, né? Trazendo aqui do Aprova Enem novamente, na página 75. Questão 10. Preocupada com sua saúde, uma pessoa compra uma esteira ergométrica e estabelece uma agenda de atividade física. Animada com as funções da esteira, resolve correr o programa P10, pré-estabelecido pelo fabricante. Consciente da sua condição física, né, igual do professor aqui, o Buchinho, né, a pessoa conhece seus limites e sabe que esse é o ritmo máximo com o que consegue praticar a corrida. O programa P10 pode ser ilustrado pelo gráfico seguinte, no qual o eixo horizontal corresponde ao tempo de corrida em minutos e o eixo vertical corresponde à velocidade da esteira, tendo como limite máximo o nível 12. Então, a questão vai pedir o quê? Ela vai nos pedir aqui que, durante o treino, a pessoa passou a maior parte do tempo fazendo o quê? Tendo velocidades baixas, velocidades altas, é isso que a gente vai analisar agora no gráfico. Analisando o gráfico, né? Agora traz aqui comigo, vamos aqui para o gráfico, né? Você vai observar o quê? Neste gráfico, temos que ver temos aqui horizontal, que é o tempo, vertical, que é a velocidade. Então temos que ver em qual momento que ela teve mais acima, né, no seu percurso, e qual momento que ela teve mais abaixo. No momento com velocidades mais acima, vamos ter o quê? Aqui, ó, a gente pode observar que do tempo 4 ao tempo 14, ao tempo 13 mais ou menos, do 4 ao 13, ela permaneceu aqui em velocidades altas. E do tempo 18 ao 28, ou seja, 10 minutos aí, né? 10 mais 13, 26, ela permaneceu também em velocidades altas. Já, quando você analisa aqui, nesse sentido, a velocidades baixas, ela teve entre 0 ao 4, que é 4 minutos. Então a gente observa que em determinados momentos ela teve uma maior velocidade, em determinados momentos ela teve uma menor velocidade. Então nas velocidades altas, que ela vai aqui mais ou menos do 3, né, entre o 2 e o 4, do 3 ao 13, passado 10 minutos, ela teve ali na velocidade 8. E do tempo 18 ao 28, ela teve na velocidade 10. Ou seja, ela passou aí aproximadamente 20 minutos em velocidades altas. E quando eu falo de velocidades baixas, né? Ela passou aqui do 0 ao 3, mais ou menos, do 13 ao 18 e do 28 ao 30. Ou seja, totalizando aqui, um total de 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Ou seja, ela passou 10 minutos em velocidades baixas. Trazendo agora aqui para a nossa questão, o que o enunciado estava pedindo, né? Primeiro a gente encontrou que ela passou 8 minutos na velocidade 6, 10 minutos na velocidade 8, 10 minutos na velocidade 10 e 2 minutos na velocidade 3. Observando isso, analisando as alternativas, será que ela passou maior tempo em velocidades baixas? Não, né, professor? Será que ela passou maior tempo com percurso em velocidades baixas? Também não, já elimina isso, tá? Letra C, passou maior tempo na velocidade 6? Não, ela passou maior tempo na velocidade 10, né? Será que ela passou maior parte do percurso na velocidade 8? Também não, né? E na letra E, ela passou tempo nas maiores velocidades? Sim, ela passou maior parte do tempo em maiores velocidades, o que dá aí como gabarito alternativa letra E. Então, para finalizar, né, isso, a nossa parte inicial introdutória de cinemática de partículas, espero que você tenha gostado e ficamos por aqui na aula de hoje e aguardo você na nossa próxima aula.